uso de agrotóxico ele não se dá no ar. O Brasil só é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos porque tem uma das maiores concentrações fundiárias do planeta. Porque a gente tem 1% dos proprietários fundiários controlando 50% das terras agricultáveis do país. Então, só por isso que se decidiu que uma área equivalente à Alemanha fosse transformada em soja no Brasil. É isso que explica por que o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, justamente porque o consumo de agrotóxicos está associado à questão agrária brasileira, Argentina, ou seja lá de onde quer que estejamos falando. Então, de novo, a expressão colonialismo, ela vai muito bem aqui, porque no colonialismo clássico, obviamente que os países centrais ou as metrópoles, digamos assim, elas tinham claro, a conivência das elites locais, das oligarquias locais. E é o mesmo hoje. A professora da USP, Larissa Bombardi, diz que a agricultura não é mais sinônimo de produção de alimentos há algumas décadas, quando corporações globais passaram a dominar o setor. Para ela, a massificação do uso de agrotóxicos é um dos sintomas desse processo e cria um novo tipo de violência, agora por meio de moléculas que alcançam as nossas células e provocam danos à saúde e ao meio ambiente que ainda não são totalmente conhecidos. Esse é o tema de agrotóxicos e colonialismo químico. O livro expõe o duplo padrão de países europeus que permitem a exportação de agrotóxicos banidos em seus territórios para produtores de commodities agrícolas como o Brasil. Isso molda uma geografia do abismo, segundo ela, que faz com que empresas químicas da Europa faturem bilhões com a venda de seus produtos para países periféricos. Na nossa conversa, a Larissa disse que as mulheres estão entre as mais afetadas pelo uso de agrotóxicos e, ao mesmo tempo, são as protagonistas em movimentos de denúncia desse modelo de produção e em experiências de agroecologia. A gente também falou sobre a liberação de agrotóxicos durante o governo Bolsonaro, que para Larissa abriu as portas do inferno, das intimidações que fizeram ela e a sua família deixar o Brasil e do que ela espera do governo Lula nesse tema. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Larissa, seja muito bem-vinda à Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, você começa o seu livro, né, com uma epígrafe da Rachel Carson, né, uma bióloga norte-americana, uma das precursoras, né, das pesquisas sobre os efeitos nocivos dos agrotóxicos, né, tanto nos humanos, quanto nas outras espécies, quanto no meio ambiente de uma forma mais ampla, né. Eu queria que a gente começasse por aí, né, porque é um trecho muito bom, bem bonito, né. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dela, né, nesse debate, a importância das pesquisas dela, né, e como essas pesquisas evoluíram desde os anos 60, né? Bom, primeiro, Eduardo, muito obrigada pelo convite, um prazer e uma honra enorme estar com você no Ilustríssimo. Rachel Carson, bom, eu quando pensei no livro, tem que começar por ela, né? Tem que começar por Primavera Silenciosa, bom, por vários motivos, né? Primeiro porque a obra é de uma importância enorme, ela teve esse papel gigante, por exemplo, de alertar sobre o risco do DDT, principalmente, no momento em que todo mundo negava os riscos. Então, ela teve esse papel gigante na época, né, de alertar, e é um papel que depois teve um rebatimento importante em nível mundial mesmo, nas convenções, né, internacionais que lidam com substâncias tóxicas. O DDT foi o primeiro, se não me engano, uma das primeiras substâncias a serem banidas mundialmente, então ela teve esse papel. E ela, uma mulher, acho importante dizer isso também, porque é algo que depois vai percorrer todo o meu livro, né? Uma mulher, e ela foi muito hostilizada na época, então, como sempre, né? No fim das contas, né? Na nossa trajetória, as mulheres são hostilizadas quando como ela estava na vanguarda, trazendo conhecimento dela, e eu me lembro claramente de ter lido que ela foi chamada de histérica. E uma amiga que eu inclusive cito no livro, a Carol Bueno, já tinha me falado antes sobre essa palavra histeria, que eu não sabia,
e soube que tem que ver com útero, enfim, é uma expressão, essa coisa de chamar mulher de histérica é uma expressão que é lastreada no machismo, né, desqualificando todo o posicionamento científico da Rachel Carson em função da denúncia que ela fazia. Então eu começo por ela, e o título do livro dela, né, Primavera Silenciosa, é um poema em si, né, é um poema, fala sozinho, fala por si, né, Primavera Silenciosa. Então, nesse trecho que eu trago no começo, na epígrafe do livro, ela descreve um lugar imaginário em que as doenças vão aparecendo, as pessoas não sabem de onde, então, em princípio, os animais é que vão adoecendo e depois os próprios seres humanos. E aí, num determinado momento, ela diz, bem, esse lugar é um lugar fictício, eu não conheço, né? Ela diz, um lugar em que tenha acontecido tudo isso. E aí, agora, ao longo dos 60 anos, o que dá para a gente dizer? Dá para dizer que sim, esse lugar era fictício, mas todos os males que ela vai relatando acontecem em diversos lugares do mundo, às vezes mais de um deles ao mesmo tempo. Então, é também uma forma de homenagear esse trabalho lindo dela, esse trabalho primordial da Rachel Carson e uma forma de trazer o debate de gênero para dentro dessa discussão que acho que é tão importante, já que, como diria o Paulo Freire, né, a gente tem a denúncia, né, a gente faz a denúncia e a gente tem que trazer o anúncio. Então, eu penso que quem, na maioria dos casos e das experiências promissoras e alvissareiras de transformação dessa agricultura, quem tem trazido essa perspectiva nova são as mulheres. Então, esse debate de gênero, ele começa com a Rachel Carson e depois ele, né, lá no final do livro, né, os leitores vão ver, eu concluo trazendo tantas experiências de mulheres que vão em busca da agroecologia. Eu menciono também um movimento de mulheres na Argentina, uma província chamada Ituzaingó, e essa província, as mulheres foram chamadas de as loucas, né, de Ituzaingó, eram mulheres que estavam denunciando os filhos nascendo com malformação fetal, crianças desenvolvendo doenças, e foram chamadas de loucas. Então, a todo tempo, né, essa desqualificação das mulheres quando elas vêm justamente denunciar um estado degradante, né, de saúde humana, de saúde ambiental, mas denunciam e depois elas anunciam porque as experiências agroecológicas majoritariamente são protagonizadas por mulheres. Essa discussão, né, sobre o papel das mulheres, sobre a desqualificação que vocês sempre sofreram, é extremamente importante, né? Eu queria que a gente chegasse lá um pouco depois, mas você estava falando, eu estava lembrando, né? Você citou o DDT, eu estava vendo uma reportagem, acho que da BBC, em que eles narravam como era o uso do DDT naquela época, né? E tem uma foto que é estarrecedora, que é impressionante, de uma mãe aplicando o DDT no cabelo de uma criança na Alemanha, acho que nos anos 50 ou 60, né? E justamente a comparação era essa, né? Uma crença cega na ciência, na indústria química, né? E como o trabalho dela, no fim das contas, acabou sendo um trabalho muito pioneiro, né, para ultrapassar essa crença e problematizar isso a partir da necessidade, né, da conservação ambiental, do movimento ambientalista, etc., né. Essa crença cega na ciência, né, essa ideia de associar um produto químico com necessariamente algo bom, né, como você vê a transformação daquele momento até hoje, né? Você acha que essa ideia ainda é forte hoje, ela é mais problematizada, enfim, né? Que tipo de relação você estabelece entre esses dois períodos? Eu acho que essa ideia é muito forte, ela é muito forte até hoje, embora seja problematizada. Então, eu vejo da seguinte maneira, né, a justificativa para o uso dessas substâncias químicas, né, os agrotóxicos e os fertilizantes químicos, ela foi sendo construída em torno do tema da fome. O discurso sempre foi: a gente precisa dessas substâncias para poder resolver o problema da fome, para a gente ter alta produção e produtividade agrícola e alimentar a humanidade. O fato que não ocorreu, ao contrário, a fome aumentou globalmente e de forma muito acentuada no Brasil.
Mas o que está sempre sustentando esse discurso é a ideia de que a tecnologia garante para a gente que a gente use substâncias cada vez mais modernas. Então tem esse debate. Não, as moléculas são modernas, as moléculas foram muito bem desenvolvidas, então isso é muito sedimentado, né? E as empresas, obviamente, que elas estão atentas às críticas, à maneira como a sociedade reage de forma questionadora. Então, as empresas também procuram elas mesmas a criar eu vou usar essa palavra, todo um arsenal de propaganda em torno da ideia da sustentabilidade. Então, é muito difuso, digamos assim, para uma pessoa comum conseguir circular diante dessa bomba de desinformação, na verdade. Então, eu creio que ainda assim existe essa ideia de que não, tecnologia é sinônimo de bom, né? A gente tem essa representação construída na nossa sociedade, né? Que tudo que é moderno e tudo que é tecnológico é bom. Tudo que é moderno, tudo que é tecnológico é uma conquista. Então, é uma falácia, na verdade, né? Porque hoje o aquecimento global está botando a gente para questionar tudo isso, mas essa é uma ideia que ainda é muito forte. Obviamente que cada vez se questiona mais, os movimentos sociais têm um papel importantíssimo nisso, assim como grupos organizados de mulheres, de agroecologia, de professores, enfim, entidades da sociedade civil. Poderia, por exemplo, citar no Brasil o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e dos Transgênicos, a campanha nacional contra os agrotóxicos e pela vida, enfim, tem muita mobilização, mas ainda há uma desinformação, ainda há essa representação que ademais ela é presente em diversos campos, não só nesse, né, na vida moderna, entre aspas, de que tecnologia é sinônimo de algo bom. Exatamente sobre isso, né? Você estava dizendo que a justificativa é o combate à fome, a necessidade de aumentar a produtividade agrícola para alimentar todas as pessoas do planeta, né? E uma das teses que você defende no livro é que, ao contrário disso, a produção agrícola deixou de ser um sinônimo de produção de alimentos e se tornou uma máquina de produção de commodities, né? Tanto agrícolas, né, como milho e soja, quanto energéticas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É um processo extremamente amplo, mas de que forma ele muda as bases técnicas, as bases sociais da agricultura nas últimas décadas? Bom, acho que para entender um pouco esse processo, vou voltar um pouco na história. Até a Segunda Guerra Mundial, digamos assim, majoritariamente a produção agrícola era feita em base camponesa, no mundo todo, mesmo na Europa, majoritariamente. Então, o capitalismo, quando ele se desenvolve, né, eu acho que o caso clássico é o da indústria inglesa, que todo mundo aprende nos livros, né, a gente tem essa visão do desenvolvimento industrial que se inicia no Reino Unido e que depois vai avançando para outros países. E na agricultura, esse desenvolvimento do capitalismo, né, quer dizer, essa relação social baseada na exploração do trabalho assalariado, ela não avança da mesma forma na agricultura. E é porque a agricultura ela tem uma dupla barreira para esse avanço, né? Uma primeira barreira que é uma barreira natural, digamos assim, porque a natureza ela se organiza de forma cíclica, ela é sazonal e muitas vezes imprevisível, então é muito difícil, né, você estabelecer uma produção industrial em algo que tem o pressuposto da natureza o tempo todo. Então a natureza foi por um longo tempo um entrave a esse desenvolvimento. E um outro entrave é um entrave do ponto de vista social mesmo, que tem a ver com o campesinato em si, que é uma classe social que é anterior ao próprio capitalismo. E é uma classe social muito sui generis, né? Inclusive tem um autor que eu cito no livro que se chama Theodor Shanin, é um autor russo, e ele tem um livro que se chama A Classe Incômoda, justamente para discutir o campesinato. Ele vai discutir a Revolução Russa, como é que a Revolução Russa trombou de frente com o campesinato, por que morreram milhões de camponeses, enfim. Então tem uma especificidade do campesinato, que é essa classe social, que está além do aspecto econômico que o camponês desenvolve ao produzir a sua mercadoria. Tem a ver com um modo de vida, tem a ver com uma concepção de mundo que é uma concepção pré-capitalista, inclusive.
Então, os camponeses são sujeitos sociais, são uma classe social que trabalha no limite, muitas vezes no limite da sobrevivência. Então, obviamente, não quer dizer que um camponês não quer prosperar economicamente. Ele quer, mas tem tantos outros valores que envolvem a sua presença na terra, como, por exemplo, a sociabilidade que ele tece com os outros camponeses, como, por exemplo, poder ter autonomia sobre o próprio tempo de trabalho, ter autonomia sobre o seu espaço, quer dizer, sua parcela de terra, poder ter esse universo de escolhas que muitas vezes a população do mundo urbano industrial não tem escolha. Os camponeses têm escolha e eles prezam muito por isso. Então, durante longas décadas, né, mais de um século, foi muito difícil para o capitalismo avançar também na agricultura. Mas, a partir da Segunda Guerra Mundial, o que começa a acontecer? Todo o avanço tecnológico da própria guerra despertou uma nova possibilidade dessas indústrias, as indústrias químicas, né? E também de maquinários, continuar se reproduzindo, que foi por meio da agricultura. Então, por exemplo, produtos químicos que foram desenvolvidos na guerra passaram a ser destinados para a agricultura, como agrotóxicos, né? Algo que era um desfolhante químico usado na guerra, depois vira algo para ser utilizado na agricultura. Então, a agricultura passa a ser um campo, digamos, de avanço do capitalismo em que antes ele não avançava. Então, o que começa a acontecer é que a produção agrícola, que antes era uma produção de valor de uso, digamos assim, né, uma produção em que a produção agrícola era uma produção de alimentos, ela passa a ser não exatamente uma produção de alimentos. As indústrias que não tinham nada a ver com a agricultura passam, digamos assim, a subordinar as áreas agrícolas e passam a controlar uma parte dessa renda da terra, desse rendimento que vem do trabalho agrícola. Então, essas indústrias, sem precisar plantar absolutamente nenhum pé de vegetal, elas começam a se apropriar de uma parcela da renda da terra que o camponês ou o capitalista, ou seja lá quem for, quando vai comprar o fertilizante químico ou o agrotóxico ou o maquinário, vai deixar para essas empresas. Num processo que se amplia aceleradamente, porque também essa tecnologia vai permitir que se produza em larga escala, então aquilo que era uma dificuldade durante um longo tempo, para alguns produtos para de ser uma dificuldade, quer dizer, essa sazonalidade, essa dificuldade de impor padrões na produção agrícola, ela passa a ser possível com esse desenvolvimento tecnológico. Então, o que começa a acontecer é que a gente tem relações de trabalho, sim, capitalistas, né, na agricultura agora, as relações formais, trabalhadora assalariada, etc., indústrias, verdadeiras indústrias no campo, e a gente tem também essas outras indústrias produtoras dos agroquímicos que sequer produzem na agricultura, mas que subordinam toda essa renda, né? Porque são, no último ano, os últimos dados de 2021, mais de 60 bilhões de dólares envolvidos só com vendas de agrotóxicos. Então, é um volume muito considerável e essas empresas, então, elas monopolizam, para usar uma expressão aprendida com o professor Ariovaldo Belino de Oliveira, do meu departamento de Geografia da USP, elas monopolizam o território, sem precisar estar instaladas no território. Então, é uma grande novidade. Então, se antes a gente tinha uma agricultura que produzia alimentos, hoje ela não necessariamente está nos alimentando. Ao contrário, a produção agrícola mundial ela aumenta ano a ano, mas a fome tem aumentado também. Então, o que ela está produzindo? Ela está produzindo commodity e agroenergia. E o que são essas commodities? Commodities são mercadorias padronizadas internacionalmente, que podem ser estocadas sem que percam, digamos, os seus elementos próprios, e que podem ser comercializadas na Bolsa de Mercadorias e Futuro. Então, quando alguém comercializa soja na Bolsa de Mercadorias e Futuro, para esse comercializador não muda se o produto é soja, se é minério de ferro, se é petróleo ou o que for, entende? Então, nesse sentido, há um desvio, né, daquilo que é a agricultura e do que é o alimento em si, né, a satisfação das nossas necessidades, para algo que vai virar uma moeda de troca nesse cenário do capitalismo internacional, do comércio internacional de commodities. Perfeito. E em relação
a essas corporações, né, essas indústrias, né, que fornecem o maquinário, que fornecem os insumos químicos, né, você faz uma discussão que a gente poderia resumir num termo que você apresenta no livro, né, que é a geografia do abismo, né, entre o norte, onde essas empresas estão sediadas, né, e você mostra que a maioria delas está sediadas, né, em países da União Europeia, e o sul global, onde boa parte desses agrotóxicos é consumido, né? E são dados muito estarrecedores, né, de como agrotóxicos que são banidos na União Europeia são permitidos em outros países, né, em limites muito maiores, e são exportados por essas indústrias, né? Esse é um dos traços do que você chama de colonialismo químico, não é? A ideia de uma nova forma de colonização, mas que agora não mais baseada numa questão física ou biológica, mas uma questão molecular, química. Você pode explicar um pouco essas duas ideias e como que você articula esse conceito? Posso. Eu até no livro eu aviso, olha, essa expressão colonialismo não é extemporânea, né? Não estou querendo buscar dizer que a gente vive como no século XVI ou XVII, não é isso, não se trata disso. É uma alusão, digamos, a um mecanismo em que os países de economia central controlam o que acontece nas outras parcelas do planeta, e controlam de uma maneira em que eles valem mais do que o resto do planeta. Então, 1/3 das vendas de agrotóxicos hoje no mundo é feita pelas empresas que são sediadas na União Europeia. E quando a gente olha para a realidade da União Europeia com relação à aprovação de agrotóxicos, a gente vê que a União Europeia ela tem uma regulação própria, e a União Europeia já baniu 269, ou nunca aprovou, o montante de agrotóxicos entre já banidos e nunca aprovados, que jamais foram autorizados, é de 269. Enquanto o resto do mundo, grande parte do resto do mundo, inclusive o Brasil, não chegou na casa dos 30. Então, essas empresas, elas produzem e vendem substâncias que são proibidas no próprio território. Então, isso é um abismo em si, né? É uma assimetria em si. E quando a gente vai olhar como é que essas substâncias estão sendo utilizadas e os níveis de resíduos aos quais a gente se depara no Brasil, por exemplo, a gente vê de forma clara como é que funciona esse colonialismo. Então, por que a palavra colonialismo? Porque colonialismo foi a forma clássica com que a Europa, digamos assim, se apropriou de outras parcelas do planeta, do suor do trabalho de trabalhadores escravos que foram trazidos da África, mandados para a América para poder trabalhar, se apropriou das riquezas naturais, as que já haviam, das florestas, extinguiu povos indígenas, povos originários, dizimou, então, enfim, foi um processo violento. O processo da acumulação do capital em si foi sempre um processo violento, mas é uma violência física. Então, quando a gente está falando de assassinatos, de despejo, de expulsão, tudo isso que a gente viveu, né, ao longo dos séculos, foram formas de violência física. E o que a gente está vivendo hoje é uma violência química, e ela é silenciosa, ela é muito mais difícil de ser rastreada, digamos assim. Então, o que acontece é que essas indústrias, elas faturam bilhões anualmente a custo das vidas nesses países, né? Nos países do Sul. Então, isso é uma primeira coisa importante. E o que reforça, para mim, ainda mais essa ideia de colonialismo é que muitas vezes essas substâncias têm sido utilizadas nos conflitos fundiários no Brasil, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil, como armas químicas. Então, a gente está diante de empresas que dispõem de alta tecnologia, altíssima tecnologia, que produzem substâncias que não são toleradas pelos seus próprios povos e que são vendidas para países como o Brasil, com baixíssima regulação ou com alguma regulação, mas nenhum controle ambiental ou de saúde humana, em ataques, por exemplo, a povos originários, para que povos originários sejam dizimados, para que camponeses sejam dizimados ou deslocados, para que essa agricultura avance. Então, isso, para mim, isso me autoriza a falar em colonialismo químico justamente pela maneira como essa violência está implícita nesse processo. Porque a questão agrária está implícita nesse processo. Porque a gente não está falando... O uso de agrotóxicos ele não se dá no ar.
O Brasil só é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos porque tem uma das maiores concentrações fundiárias do planeta, porque a gente tem 1% dos proprietários fundiários controlando 50% das terras agricultáveis do país. Então, só por isso que se decidiu que uma área equivalente à Alemanha fosse transformada em soja no Brasil. É isso que explica. Por que o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos? Justamente porque o consumo de agrotóxicos está associado à questão agrária brasileira, Argentina, ou seja lá de onde quer que estejamos falando. Então, de novo, a expressão colonialismo, ela vai muito bem aqui, porque no colonialismo clássico, obviamente que os países centrais ou as metrópoles, digamos assim, elas tinham claro, a conivência das elites locais, das oligarquias locais, e é o mesmo hoje. Então, o Brasil tolera consumir substâncias proibidas dentre os 10 principais agrotóxicos vendidos no Brasil, os 10 mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. Então, esse mecanismo que favorece as empresas sediadas na União Europeia, ele tem a complacência é até é um eufemismo, né? Ele tem um esforço, inclusive, da elite e da oligarquia rural do Brasil para que isso aconteça, para que isso continue a acontecer. Então, de novo, a expressão colonialismo, ela cabe muito bem, porque a gente vê as oligarquias no Brasil funcionando como um canal para que esse abuso, para que essa assimetria continue se perpetuando. Certo, você falou agora de conivência das elites, né? Eu queria te pedir uma avaliação sobre as mudanças nos últimos anos, né? Sobretudo no governo Bolsonaro, porque me parece que houve um movimento de aprovação, não sei se sem precedentes, né? Mas muito amplo de novos produtos no Brasil, né? Como que você enxerga esses últimos 4 anos? Já que a gente falou de abismo, né, como um fosso. Acho que o governo Bolsonaro abriu as portas do inferno, realmente, quando a gente fala sobre o tema dos agrotóxicos. E, de fato, o número de aprovações de agrotóxicos durante o governo Bolsonaro foram recordes e sem precedentes, né? Então, a média entre 2005 e 2015 era de 100, 130 novos agrotóxicos por ano, e durante o governo Bolsonaro a gente chegou a mais de 600. Então é algo sem precedentes, e durante o governo Bolsonaro a gente viu um caminho aberto em todos os sentidos, né, para a instauração realmente do lobby dessas indústrias, para a tentativa de aprovação aberta do PL 6299, que ganhou esse apelido de pacote do veneno. Enfim, a gente viu um caminho de mão única, né, em direção a isso. Isso estava muito claro desde o plano de governo, quando Bolsonaro era candidato, em que a questão da segurança alimentar não era nem tangenciada. Então, ficou muito claro com o próprio ministro. Me lembro que quando logo após ele ter sido eleito, Bolsonaro ter sido eleito, que ele ameaçou extinguir o Ministério do Meio Ambiente, depois voltou atrás, mas eu tenho muito claro uma fala, acho que inclusive uma entrevista dele, dizendo que o ministro do Meio Ambiente, o nome do ministro do Meio Ambiente seria avalizado pela ministra da Agricultura. Então, a gente tinha um caminho de mão única nesse governo, que era um caminho de devastação realmente sem precedentes. Era o elemento econômico sem nenhuma outra contestação, nem de ordem ambiental, nem de direitos humanos, de nenhuma outra. E em relação ao governo Lula, né, que avaliação você faz? Porque antes, obviamente, da campanha, mas durante a campanha houve um apoio, né, dos movimentos sociais do campo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi recriado, né, esse debate voltou à esplanada dos ministérios, mas parece que existem muitos entraves, né, tem líderes, né, do MST que já manifestaram descontentamento com o que vem acontecendo, né? Você acha que o governo atual tem se empenhado para olhar para essa questão dos agrotóxicos? Olha, eu acho sim que o governo tem se empenhado para olhar para essa questão dos agrotóxicos. Eu imagino que deve ter uma atenção muito grande no interior do próprio governo. Eu imagino isso em função do poder do agronegócio, mas, por outro lado, eu tenho visto, por exemplo, a própria recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário como algo muito alvissareiro.
a própria postura do Lula diante do mundo, do papel que o Brasil deverá ter na discussão do aquecimento global, e o próprio ministro Paulo Teixeira, ele mesmo protagonizando uma discussão importante, organizou um workshop, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário organizou um workshop sobre agrotóxicos e saúde da população brasileira, com a colaboração do professor Fulvio Scorza, que agora também está no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enfim, eu colaborei também com a organização desse workshop, então eu penso que é um governo que está comprometido com essa pauta. Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar nos próximos anos, mas é o que eu tenho visto, comprometido com a segurança alimentar, restaurando os programas, o programa de aquisição de alimentos, POPEA-A, o PNAE, enfim, outras políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar e da agricultura orgânica ou agroecológica. Nesse workshop, que foi realizado no dia 6 de outubro em São Paulo, inclusive foi lançado algo inovador, que foi justamente um acordo, uma parceria do Ministério com o Hospital São Paulo de fornecimento de alimentos orgânicos para o hospital. Então, é um movimento muito inovador e que eu acho que tem tendência de se espalhar para outros hospitais privados, inclusive, porque a população vai ter o direito de questionar e dizer também que queremos ter uma alimentação orgânica nos hospitais em que somos atendidos. Então, eu vejo de uma forma muito positiva, busca de fortalecimento da agricultura familiar e de transição agroecológica, eu estou esperançosa. Por outro lado, né, parece que os governos, né, mesmo os governos progressistas no Brasil, né, existem iniciativas, existem debates importantes, mas parece que as iniciativas se mantêm relativamente pontuais, né, elas não ganham escala. Você acha que no governo Lula, né, esse debate sobre agroecologia, sobre rever, não é, a quantidade de agrotóxicos que são utilizados, enfim, que implica rever, não é, o nosso modelo de agricultura, as nossas questões agrárias, se enxerga possibilidades concretas de haver desdobramentos nessa frente ou tende a ser um ministério relativamente pequeno em relação ao Ministério da Agricultura, com iniciativas pontuais? Eu quero crer que a experiência dos governos passados tenha mostrado que o desenvolvimentismo em si não vai levar a grandes coisas. Eu penso que a grande lição é que o Brasil vai caminhar realmente para protagonizar uma grande discussão em termos mundiais, né? Como agora o Brasil vai ser líder do G20, etc. Ou a gente vai seguir nesse caminho de rediscutir o papel da agricultura, de rediscutir a questão ambiental de uma forma aprofundada, ou terá sido em vão, eu penso, em grande parte em vão, todo esse esforço, né, de redemocratização da sociedade brasileira, da eleição do presidente Lula. Eu penso que o Ministério do Desenvolvimento Agrário não é um ministério isolado nessa pauta, eu vejo com grande força o Ministério do Meio Ambiente comprometido com isso, e o Ministério da Saúde também. Eu penso que o tema, inclusive a ideia, essa organização desse workshop, é trazer o tema como um tema de emergência em saúde, é um tema de emergência em saúde pública, como foi o Covid. Os números de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil, eles são muito alarmantes, e inclusive a gente, eu digo eu, um grupo que hoje tem o nome de IPSA, é uma sigla em inglês, que é uma aliança internacional para a padronização de agrotóxicos, International Pesticides Standards Alliance. A gente lançou em março último, em Nova York, uma proposta. Lançamos o nosso grupo, a nossa aliança, e entregamos a nossa carta, a nossa declaração para o Capobianco, secretário de Meio Ambiente. Ele esteve em Nova York, ele recebeu das nossas mãos, e a gente almeja, sabe, Eduardo, que o Brasil possa ser o país a trazer para as Nações Unidas uma rediscussão da atual regulação internacional para substâncias tóxicas. A gente não tem algo específico para agrotóxicos, a gente acredita que a gente precisa disso. Eu estou dizendo a gente representando uma entidade que tem parceiros nos 5 continentes. Enfim, é um debate que cresce cada vez mais no mundo. Aqui na Europa eu já participei de alguns debates, inclusive com representantes da Comissão Europeia, sobre esse tema do double standard, né? Essa questão dos 2 pesos e 2 medidas para agrotóxicos. As pessoas, a própria sociedade civil na Europa perguntando como podemos exportar substâncias que a gente não quer para a gente.
E os representantes da Comissão Europeia simplesmente dizem, não, mas a União Europeia não exporta o que os países não querem importar. Então, eles estão, digamos assim, a regulação internacional que a gente tem hoje para agrotóxicos, ela protege de alguma forma, ela não foi feita para isso, mas ela protege os países do norte a venderem suas substâncias sem que eles, pelo menos do ponto de vista legal, sejam atingidos. Então, eu penso que o governo Lula tem um papel fundamental hoje e pode ter esse protagonismo mundial trazendo essa discussão como o principal país vítima. Ele pode, inclusive, é o que somos, né? Como principal país vitimizado com população involuntariamente exposta a essas substâncias, de colocar o tema na mesa. Larissa, a gente falou bastante, né, do que você chama de geografia do abismo no livro, mas no final você contrapõe, né, isso à geografia do caminho, né? Esse é o nome que você dá para essas iniciativas que se contrapõem a esse modelo econômico, a esse modelo territorial. E eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz para a Bela Gil quando ela esteve aqui. Eu sei que ela se inspira muito no seu trabalho. E no livro dela, ela trata disso, você também trata disso, né? Da agroecologia, do cuidado com a terra, do contato com a natureza, né? Da ação de colher e plantar sem tentar matematizar tudo, sem tentar racionalizar tudo, sem tentar usar aquela racionalidade científica, né? Tudo isso é um atributo essencialmente feminino. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e qual o papel, qual o protagonismo das mulheres você enxerga nessas lutas todas. Bom, claro que historicamente nos foi atribuído esse papel do cuidar. Então, é uma discussão enorme, né? Que é uma carga, não é só uma discussão, é uma carga enorme nos corpos e na psique feminina, né? Essa tarefa do cuidar, que é uma tarefa invisível e muito exaustiva. Então, as mulheres são as primeiras a denunciar os efeitos dos agrotóxicos. São os grupos de mães e de mulheres envolvidas com essa temática, eles pipocam. Então, as mulheres também são as primeiras a se preocupar com a saúde e com as gerações futuras. Seja pelo papel que as mulheres foram carregando, né, em suas costas, seja pelo papel do cuidado, seja pela maneira como arquetipicamente a gente acaba se relacionando com esse tema, com o tema da alimentação, etc. O papel das mulheres tem sido o de denunciar. E, na sequência, elas são também as que ousam fazer as transformações. Muitas vezes porque, mesmo paralelamente a essa agricultura, que é essa agricultura de larga escala, ou nas pequenas unidades familiares, mesmo quando é utilizado, quando elas convivem com vizinhos que utilizam agrotóxicos, etc., essas mulheres é quem cuidam, digamos assim, da pequena roça, da pequena produção de animais, da pequena produção de alimentos, daquela que não vai para as contas, sabe? Daquela produção que muitas vezes se chama para o gasto. Os camponeses usam essa expressão, isso aqui é para o gasto. Então, é aquilo que escapa, inclusive, das estatísticas. Eu mesma presenciei, como pesquisadora, diversos casos em que os camponeses sequer mencionavam, quando estavam diante de um pesquisador, que eles criavam porcos, galinhas, plantavam isso, aquilo, aquele outro, porque eles pensavam, mas isso é tão pequeno, não é isso que eu vendo no mercado. Então, as mulheres, elas sempre fizeram esse trabalho também invisível, que nunca foi visibilizado. E agora, né, de décadas para cá, inclusive com o crescimento dos movimentos agroecológicos e de uma aproximação, digamos, dessa perspectiva feminista da academia, junto com as mulheres, com as camponesas. Então, as mulheres, na verdade, elas têm, né, essa geografia do caminho, né, construído os caminhos, o caminho, né, já diria, né, o caminho ele se faz caminhando. Então, elas foram desde a denúncia até a ação. Elas não pararam na denúncia, passaram à ação. Como é que a gente produz, como que a gente pode fazer? E as grandes experiências, muitas das grandes experiências agroecológicas no Brasil são protagonizadas por mulheres. Então, tem muitos movimentos muito bonitos envolvidos com isso. A própria Marcha das Margaridas, a existência da SOF no Vale do Ribeira, sempre vive a organização feminista. Enfim, a gente tem acho que agora a gente amadureceu, eu penso, uma outra forma de ver a agricultura e de enxergar o papel das mulheres. Enfim, muitas pessoas, né, têm
digamos, têm sido expoentes nesse pensamento, a própria Vandana Shiva, enfim, a ideia de que, diante do fato concreto, né, de que a população não está alimentada e aquela que está alimentada está contaminada, está potencialmente contaminada, as mulheres que acabam se mobilizando mais e construindo saídas efetivamente. Certo. Larissa, eu evito fazer questões pessoais aqui, eu acho que a ideia é discutir os livros, discutir as ideias, mas eu queria te perguntar se você poderia falar um pouco sobre a sua experiência, né? Porque você escreve no início do livro que você escreveu de Bruxelas no seu exílio, não é? Você pode compartilhar um pouco como tem sido isso, né? Explicar um pouco o que aconteceu? Posso. Bom, eu trabalho com o tema de agrotóxicos há muitos anos, há uns 14 anos mais ou menos, e produzi vários artigos ao longo desses anos. E em 2016, 2017, eu fui para a Escócia fazer um pós-doutorado, um financiamento para pesquisa no exterior da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP. E o resultado, o relatório final desse pós-doutorado, dessa pesquisa, foi um atlas que se chama Geografia dos Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, lançado em 2017 no Brasil, em português. Então, o atlas teve uma importância muito grande, ele circulou muito, eu tive esse retorno muito positivo de que ele serviu para dar apoio à criação de políticas públicas, a debates em diferentes municípios, enfim. E depois que eu lancei o atlas em inglês, o dono da principal rede escandinava de mercados orgânicos, ele decidiu boicotar os produtos brasileiros em função do conteúdo do Atlas, quando ele soube do que estava acontecendo no Brasil. E quando eu voltei ao Brasil, depois disso, maio de 2019, eu passei a sofrer diferentes tipos de ameaças. Quando eu estava fora, um jornalista francês me perguntou, mas você não tem medo de lidar com esse tema? Eu falei, não, eu não tenho, não. Todos os dados são públicos, são dados oficiais, eu estou muito tranquila, porque meu trabalho está bem assentado. E nessa noite eu perdi o sono em Glasgow, porque eu pensei, nossa, eu realmente estou sendo muito ingênua, e de fato estava. E quando eu cheguei no Brasil, essas ameaças começaram, e uma delas foi depois de eu ter dado uma entrevista no jornal da Record, do Heródoto Barbeiro. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que se identificou como piloto de aviação agrícola, dizendo, se a professora pensa e continua dizendo na televisão que pulverização aérea não é seguro, eu queria convidar a professora para dar uma voltinha aqui no meu avião para ela ver como é seguro isso. Então, com uma mensagem totalmente ambígua e, obviamente, com ameaça implícita. E depois dessa seguiram outras. Eu tenho 2 filhos, né? Hoje com 14 e 11, mas eles eram bem menores ainda. Fiquei muito desesperada. Eu recebi indicação para tomar alguns cuidados, como evitar a rotina, mudar os horários, mudar os caminhos, coisas que seriam impossíveis. E até que finalmente o reitor da USP, naquele momento, quando soube do que estava acontecendo, falou, não, eu realmente acho que é melhor a professora fazer um pós-doutorado, sai do Brasil, vai. Imagina, o reitor da maior universidade do Brasil, entre as 100 melhores do mundo, ofereceu inclusive a segurança do campus para mim enquanto eu estivesse lá. E finalmente em 2019, nesse mesmo ano, eu voltei para cá para fazer uma apresentação no Parlamento Europeu, uma conferência aberta sobre o acordo Mercosul-União Europeia aqui em Bruxelas. E, enfim, depois disso eu entendi por diversos meios que não teria como, não teria como viver no Brasil. E daí me organizei para sair do Brasil. Imaginei que seria logo no começo de 2020 e não consegui, porque daí a pandemia veio e eu fiquei presa no Brasil e saí depois. Então, hoje eu vivo na Europa, trabalho em Paris, num programa do governo francês que se chama POSE, é uma sigla que é Programa de Acolhimento a Pesquisadores e Artistas no Exílio. Então, quando eu vim para desenvolver uma pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas e agora estou em Paris desenvolvendo essa pesquisa nessa mesma temática, enfocando no tema das mulheres e da infância. Então, e também trabalhando o tema da agroecologia, como que a agroecologia é construída como um caminho pelas mulheres camponesas. Então,
Uma trajetória em muitos momentos muito difícil, Eduardo, para ser honesta com você, em momentos vivi momentos de muito desespero. Eu fiquei em São Paulo em 2020 porque a gente não conseguiu sair do Brasil naquele momento e a casa em que a gente morava foi assaltada de um jeito muito estranho, que tem muitas indicações que possa estar associada também a uma forma de intimidação. Então, é algo assim, olha, para uma mulher pesquisadora, devastador. Então, eram muitas ameaças. Primeiro, uma tentativa de desqualificação da minha pesquisa, muitos ataques que iam desde o campo profissional, que imagina, para alguém que sabe, uma pesquisadora da USP, o que a gente mais prima é pela qualidade do trabalho, pelo rigor. E então, um lado era lidar com esses ataques e o outro lado era com a questão da sobrevivência física mesmo. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil. Claro, posso imaginar. E não sei se você tem planos, mas você se sente segura no Brasil hoje? Não me sinto segura no Brasil. Eu não voltei mais. Que quando eu for, eu tenho que ter uma garantia, eu tenho que estar no programa de proteção. Não me sinto segura. Infelizmente, não me sinto segura porque a temática é sensível, obviamente. Claro que eu faço uma discussão que é contra-hegemônica, digamos assim, né? Questionando o caminho econômico, as escolhas econômicas que o país tem feito ao longo dos anos, mas é obviamente que enfim, tem uma dimensão que extrapola o campo das ideias, entende? Então, não vejo segurança em estar no Brasil. Certo. Bom, a gente precisa encerrar, mas para recapitular, a Larissa Bombardi é autora de Agrotóxicos e Colonialismo Químico, que acabou de sair pela Elefante. Larissa, queria agradecer muito a sua participação aqui, foi um prazer conversar com você. Eu quem agradeço, o prazer foi meu. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, pode me escrever. Eu continuo no Instagram e no Twitter, mas usando cada vez menos, então o e-mail é uma boa opção, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. Um aviso antes de terminar. A gente vai pular o episódio que ia ao ar no sábado do feriado prolongado de Finados, então a próxima entrevista vai ser publicada daqui a 3 semanas, no dia 11 de novembro. Até lá!